Olá, boa tarde. Eu sou o Cláudio Marques, aqui do Estadão, e estou aqui com a professora Lourdes Zilberbergen, que é diretora de internacionalização da FAAP e professora da disciplina de competências globais. Professora, o que são as competências globais e a importância dessas competências hoje para uma carreira, enfim, para uma carreira? Obrigada pela pergunta. Bom, as competências globais, existem alguns conceitos ali a serem apresentados. Por muito tempo se falava de comunicação intercultural, depois se falou de competências interculturais e hoje se começou a falar mais de competências globais. O que seria isso? Seria a capacidade das pessoas se comunicarem em outras línguas e atuarem em situações interculturais com eficiência. Essa seria uma definição bem básica de competências globais. Claro que isso exige conhecimentos e habilidades em diversas áreas, linguísticas, sociolinguísticas, de comportamento, aberturas a outras culturas, a oportunidade de aprender e interagir com pessoas de outras culturas. Diríamos que existe uma mentalidade global, aberta, e ao mesmo tempo uma série de habilidades, que são habilidades de comportamento. Mas por que isso elas são importantes para uma carreira hoje em dia? São muito importantes para uma carreira, eu diria até para a vida pessoal, porque como vocês sabem, vivemos num mundo globalizado. Esse mundo globalizado é interdependente, multicultural e estamos todos interconectados. Aqui hoje nós estamos falando pela internet e tem pessoas do outro lado, no Brasil poderia ter pessoas em outras partes do mundo nos assistindo. Isso faz com que se exija dos profissionais novas habilidades, inclusive das lideranças. Se fala hoje de líderes globais. O mundo corporativo também internacionalizou suas atividades. Então, você tem cada vez mais nas empresas equipes multiculturais. E a pergunta é como lidar com pessoas de diversas culturas, como compreendê-las, como fazer com que essas equipes atuem de uma forma eficiente e que possam cumprir os objetivos da organização. A questão está e a resposta está nas competências interculturais ou globais. Certo. E mencionou há pouco, antes de nós começarmos aqui, esses marcos da globalização. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Claro. Bom, a globalização, que seria onde nós vivemos hoje, o tipo de mundo que nós temos hoje, ela não é um fenômeno novo. A globalização, tem alguns autores que dizem que foi se gestando ao longo da história. O Friedman, por exemplo, diz que a partir do descobrimento da América, o mundo se tornou um só, um espaço único conhecido, porque imagine antes, realmente o mundo conhecido era bem menor. Então, a partir dessa 1492, no descobrimento da América, foi um marco histórico. O mundo passou a ser um espaço único e conhecido. Até o ano 1800, o Friedman diz que essa era 1.0 da globalização. Do 1800 até o ano 2000, seria a segunda era da globalização. Na primeira era, o Friedman diz que os agentes da globalização eram os estados nacionais, movidos por questões de colonialismo, imperialistas ou também pela religião. Num segundo momento do período da globalização, que é um período histórico muito grande, você pode ver que desde 1800 até o ano 2000, você tem no meio alguns períodos que foram períodos muito interessantes, que poderiam ser considerados precedentes da globalização atual. Por exemplo, o período entre 1870 e 1914, esse período registrou um aumento do comércio mundial sem precedentes e também um aumento do crescimento das economias. Porém, nós tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo em blocos e aconteceu o que? A queda do Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, um marco histórico, o fim da Guerra Fria, o mundo voltou a se tornar um espaço só. E a partir desse momento, nós vivemos numa nova era, que seria a era 3.0, segundo o Friedman. Nessa era, quem são os agentes da globalização? Nós, os indivíduos, as pessoas. As pessoas interconectadas, evidentemente, o que ajudou para tudo isso é a revolução dos meios de comunicação, a revolução tecnológica, que faz possível com que a gente hoje esteja interconectado. Estamos em qualquer parte do mundo e podemos manter comunicação usando os diversos meios que temos à disposição. Bom, tudo bem. Então, isso explica também um pouco essa abertura das empresas, é praticamente uma consequência de todo esse movimento, né? E aí, voltando às competências, também é necessário competência linguística e cultural.
Bom, exatamente. Vou reiterar um pouco as consequências. Primeiro, é necessário ter o conhecimento de como funciona esse mundo globalizado, das economias. As pessoas confundem a globalização com a globalização econômica, porém existem vários tipos de globalização: a política, a cultural, a globalização das ideias. A econômica é uma parte do processo de globalização, mas a globalização econômica vem junto com a internacionalização dos negócios e a internacionalização das empresas. Então, dentro das competências, você tem, em primeiro lugar, o conhecimento sobre o funcionamento do mundo, as economias globais, o mundo, a sociedade internacional. Em segundo lugar, você tem que reconhecer que existem outras visões do mundo, que não é só a sua que prevalece, outras perspectivas. As culturas, quando nós formamos culturas, nós estamos dentro de um grupo cultural, nos identificamos, temos uma identidade cultural, e essa cultura normalmente clama, digamos assim, a sua autoridade pela visão do mundo. A partir do momento que você começa a achar que a sua cultura é a única possível, ou a sua visão do mundo é a única possível, você tem uma postura etnocentrista. E então nós teríamos que passar de uma postura etnocentrista a uma postura etnorelativista. O que significa isso? Eu sei, eu tenho uma identidade cultural, me identifico com aquela cultura, mas reconheço a existência de outras culturas que são tão válidas quanto a minha. Isso quer dizer que existem outras visões sobre o mundo. Então, outra competência é também comunicar, passar a mensagem para pessoas de diversas audiências com diversas culturas ou diversos tipos de valores, de religião, de atitudes, etc, etc. Legal. E passa além da competência linguística, exatamente. Que, como você tinha dito, não é apenas falar, mas entender como o outro pensa. Não, a competência linguística é uma parte fundamental desse processo. No final das contas, vivemos num mundo onde existem diversas culturas, com muitas delas diversos idiomas. Mesmo quem fala português, e nós estamos aqui no Brasil, bom, esse sotaque é porque eu sou uruguaia, né, um sotaque de espanhol, mas mesmo quem fala português de Portugal e quem fala português do Brasil, às vezes não se entendem, estão falando a mesma língua e não se entendem. Então, a competência intercultural e a competência sociolinguística não é só aprender a língua, é saber comunicar, passar a mensagem naquela língua. E você consegue fazer isso quando você aprende realmente sobre a cultura. Você aprende como eles pensam, você vai mais adentro do que se chama cultura subjetiva. Existe a cultura objetiva, que é aquilo que a gente aprecia sobre determinada cultura: arte, gastronomia, moda, literatura, enfim, tudo isso. E existe a cultura subjetiva, que vai mais no fundo dos valores, os comportamentos, as crenças, as ideias, que também são muito importantes. Quer dizer que, então, hoje em dia, quem está estudando, tudo se prepara não para para trabalhar no Brasil, digamos assim. Bom, o primeiro, e essa é uma mensagem muito importante, muito obrigada por essa pergunta. Porque, bem, se eu estou aqui no Brasil, eu sou de outro país, e o Brasil me acolheu, e eu estou aqui passando essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, o que é importante de tudo isso? Que as fronteiras dos Estados nacionais com a globalização, elas se tornaram mais permeáveis. O que significa isso? Eu posso ter como horizonte a minha cidade, o meu país, mas eu não posso perder o horizonte do mundo. Essas fronteiras se abriram para mim. Pode ser que profissionalmente eu atue em São Paulo, mas amanhã eu posso atuar em uma outra cidade, porque o meu futuro profissional me leva a morar em outro país, a me estabelecer em outro país. Então, eu tenho que criar uma série de competências sociolinguísticas, aprendizado de outras culturas, também implica em competências tecnológicas. Eu tenho que saber usar os diversos aparelhos tecnológicos, as mídias, etc, etc. E eu tenho que também partir para a ação. Eu não posso ficar só no pensamento. A criatividade e a inovação também fazem parte das competências globais ou competências interculturais. Então, a mensagem é: o horizonte não é só a cidade, o horizonte é o mundo. Ainda não partimos para fora da Terra, mas o horizonte é o mundo. Pense na perspectiva global, com pés na região, com a identidade cultural, mas numa perspectiva global. Não tem fronteiras. Ok, muito obrigado. Então. Obrigada. Eu